Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, conectados com a Rádio Rio de Janeiro, estudando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E para nos ajudar, vamos continuar estudando a obra Nas Pegadas do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira, que você acompanha aqui conosco, sempre com as bases de entendimento da codificação kardeciana. Hoje vamos estudar o capítulo Flagelos da Humanidade. É um capítulo considerado curto, porém com frases muito profundas. Uma abordagem, vamos dizer assim, impactante. Quando Pedro de Camargo começa a dizer: dinheiro não resolve o problema da miséria. Drogas não resolvem o problema da enfermidade. Cadeia não resolve o problema do crime. Dogmas não resolvem o problema do vício. A miséria persiste nos centros ricos, ao lado do Fausto, das pompas, do luxo. O miserável retorna à miséria, ainda que venha possuir fortuna. Permanecerá na indigência, mesmo que se lhe ofereça oportunidade de enriquecer. O doente será doente a despeito das 1001 drogas que haja ingerido. O crime pulula em torno dos cárceres. O vício esvoaça, qual enxame de moscas, em volta dos dogmas. O motivo é simples: miséria, enfermidade, crime, vício são frutos das trevas. Dinheiro, drogas, cárcere e dogmas não fazem luz no espírito do homem. Eduque-se o indigente, o enfermo, o criminoso e o viciado, acendendo em seus corações e em suas mentes a luz incomparável da moral evangélica, e ver-se-á que se tornarão ricos, sadios, bons e virtuosos. Só assim se extinguirão os flagelos da humanidade. Então, meu caro ouvinte, todos esses recursos materiais são imediatistas, não trazem luz para o espírito. Somente a educação, desde que haja desejo de ser educado. Porque o projeto da educação estabelece essas diretrizes de transformação pessoal. No entanto, a busca por paliativos trata-se daquela postura do imediatista, do quanto de materialismo que existe em nós, sem buscar a causa legítima que leva à falência, que leva à enfermidade, que leva a cometer crimes. E os dogmas são as criações das teorias humanas nas religiões em que se estabelece o interesse pessoal. Então, quando Pedro de Camargo inicia dizendo dinheiro não resolve o problema da miséria, precisamos, meu caro ouvinte, buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O subitem dai a César o que é de César. Quando, no item 5, vamos ver, os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras.
Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando, retiraram. 1 Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22. No item 6, Allan Kardec vem trazer a elucidação do Evangelho segundo o Espiritismo. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana, ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. E no item 7 nós temos que esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto, como em todos os ensinos de Jesus. Há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele, segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda a postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, meu caro ouvinte, é dessa forma que Pedro de Camargo apresenta essa frase: o dinheiro não resolve o problema da miséria, porque o dinheiro, por si mesmo, mal aplicado, mal utilizado, sem sobriedade, sem consciência do seu uso, sem uma aplicação útil, verdadeira e produtiva, ela na verdade pode trazer até prejuízo, porque a ilusão de posse pode nos levar à ideia de excessos, de possuirmos mais do que o necessário e assim nos vincularmos às facilidades do mundo e nos conectarmos de tal forma às sensações, esquecendo-nos que somos espíritos. Então, ter muito materialmente faz com que percamos espiritualmente. É preciso estabelecer o bom uso do dinheiro, essa moeda de troca. Jesus não estava falando propriamente do dinheiro, mas da consciência do tributo, como Allan Kardec veio trazer a sua apresentação, expandindo o entendimento, dizendo que esse dever não é somente para com as autoridades, mas também para com a família,
para a sociedade, para fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, viver na sociedade com a sua contribuição, viver de tal forma para que o coletivo se estabeleça, é esse senso natural de irmandade, pois somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos perante Deus, e toda a nossa contribuição de acréscimo da melhoria de si mesmo estabelece diretamente essa condição de também reverberar-se na sociedade, onde vivemos, na vizinhança, começando por nós mesmos, começando dentro da família. E quando ele continua dizendo drogas não resolve o problema da enfermidade, o uso da droga, ou remédio, ou medicamento, prescrito por um profissional da medicina, quando estabelece a ação alopática ao nível material, é porque já existe uma origem espiritual, meu caro ouvinte. O primeiro nível de enfermidade é moral. O primeiro nível de enfermidade, ela é espiritual, emocional, para repercutir-se então no plano físico. Então, o medicamento é necessário, ele vai aliviar a dor, mas se a origem não for tratada, se a essência não for conscientemente estabelecida, despertada em respeito a si mesmo, às leis de Deus, ouvindo a própria consciência, ouvindo o próprio coração, as drogas não vão resolver a enfermidade, porque vamos voltar a ficar enfermos se assim persistirmos no vício, no erro, nos excessos, nos abusos. Assim como a cadeia não resolve o problema do crime, há necessidade de contenção e eliminação do indivíduo criminoso, temporariamente da sociedade, mas ele precisa ser educado. Os dogmas não resolvem o problema do vício, porque são leis criadas pelos homens, são teorias aos interesses do próprio homem dentro da religião humana. A miséria persiste nos centros ricos, ao lado do Fausto, das pompas e do luxo. O miserável retorna à miséria, ainda que venha a possuir fortuna. Permanecerá na indigência, mesmo que se lhe ofereça a oportunidade de enriquecer. Então não adianta oferecer recursos materiais para quem não administra a própria vida, que não tem controle sobre si mesmo, que não encontrou um sentido para viver. Somente com o Evangelho de Jesus para clarear todo o sentido de vida para cada um de nós, meu caro ouvinte. Vamos continuar refletindo sobre os flagelos da humanidade já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo Flagelos da Humanidade, da obra Nas Pegadas do Mestre, que você já sabe, meu caro ouvinte, o autor é Pedro de Camargo e editora da Federação Espírita Brasileira. Pedro de Camargo está nos oferecendo a perspectiva do que é, ainda que necessário, porém um paliativo, uma superficialidade no tratamento exterior, porque se nós não buscarmos a renovação da essência que aponta todo o seu potencial de luz e espírito que todos possuímos a serem desenvolvidas, nessa visão de consciência de espírito, ouvindo a voz da própria consciência, atendendo a voz do coração, nós vamos ver que todas essas estruturas, todas essas condições apelativas exteriores
não resolvem sem a educação. O doente será doente a despeito das 1001 drogas que haja ingerido. Ou seja, aquele que vive de tal forma adoecida e age para manter a condição da doença, sem se libertar dela, e isso trata-se das questões morais, do caráter, do vínculo que se estabelece com os excessos, tornando vícios e ilusões, geram as enfermidades físicas. Então, tomar drogas, tomar o medicamento que é necessário, mas sem modificar o caráter, isso vai mantê-la a condição de doença. O crime pulula em todos os cárceres. Ou seja, o criminoso, mesmo encarcerado, continua pensando e agindo criminosamente, agora mentalmente. O vício esvoaça, qual enxame de moscas, em volta dos dogmas. Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. Também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o item 9. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este: o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou a um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento, com animais, plantas e até coisas materiais, espécies de misantropos, que a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus depositou nos corações ao criá-los. Esses germes desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis, e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob a que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve e sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre.
Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos faça. Fazeres ao contrário todo o bem que vos esteja ao alcance fazeres. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. O amor verdadeiro, ele a seu malgrado, cede. É um ímã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente, nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra, em breve transformada, num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Essa é uma psicografia assinada pelo espírito de Fénelon, um grande filósofo na Terra, na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. E Pedro de Camargo vai concluir o capítulo dizendo: o motivo é simples. Miséria, enfermidade, crime e vício são frutos das trevas. Dinheiro, drogas, cárcere e dogmas não fazem luz no espírito do homem. Eduque-se o indigente, o enfermo, o criminoso e o viciado, acendendo em seus corações, em suas mentes, a luz incomparável da moral evangélica, e ver-se-á que se tornarão ricos, sadios, bons e virtuosos. Só assim se extinguirão os flagelos da humanidade. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6, versículos 52 e 60. A alegoria do Mestre para nos conectarmos e vivermos com Ele, meu caro ouvinte. Vivermos a sua vida, por Ele, junto com Ele, porque Ele está junto de nós e deseja o nosso bem. Deseja que cresçamos, que amadureçamos no entendimento, na vida, na prática do bem, nas ações, no uso do livre-arbítrio. E assim conectados a Ele,
nós estaremos sempre alimentados pela alma, pelo coração, por essa luz que realmente transforma o ser, dá sentido para a vida e não precisa dos paliativos, porque vive a saúde de espírito integral, hoje sim. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.